Olá, bem-vindo ao Conjuntura Política, o nosso canal de formação política, de informação e de debate. No outro vídeo, eu falei sobre como fazer análise de conjuntura. E eu dizia que analisar a conjuntura é perceber como é que está o jogo, a disputa entre as classes, os grupos sociais e econômicos. E disse que na conjuntura a gente vê um momento. Mas para entender esse momento, eu dizia que é preciso puxar o fio da meada. Ou seja, é preciso a gente entender como está sendo jogado, quais são as regras desse jogo. Para isso eu diria que nós precisamos entender um pouco a estrutura que está por trás desse momento. E hoje eu quero falar sobre uma estrutura fundamental para entender a formação de qualquer país, que é o Estado. Para compreender isso, eu vou tentar falar de uma maneira muito simples e clara. O Estado é o seguinte: imagina uma porção de terra, imagina um latifúndio em que não tem nada plantado, em que não tem nada, mas essa terra pertence ao Zé da Terra. Ela tem um proprietário, ela tem alguém que é dono dessa terra, mesmo que não tenha nada plantado nela. E de outro lado, eu tenho centenas, milhares, milhões de pessoas que não têm terra. Mas eu vou dar um exemplo do João Sem Terra. O João Sem Terra não tem terra para plantar, apesar de ser um agricultor. E a fazenda do Zé da Terra está lá e não tem nada plantado nela. Qualquer criança inocente ou um marciano que chegasse na Terra diria: ora, mas se tem uma terra sem nada plantado nela, se tem alguém que gosta de plantar, que sabe plantar, que quer plantar e não tem terra para plantar, é óbvio que a coisa mais simples de se fazer é pegar aquela terra e entregar aquela terra para quem quer plantar nela. Mas no capitalismo não funciona assim, como você sabe. Imagine se o João Sem Terra resolve que vai ocupar e que vai produzir na fazenda que é do Zé da Terra. O que o Zé da Terra vai fazer? Como a gente diria por aqui, vai, entre aspas, procurar os seus direitos. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai acionar o Estado. Como é que ele aciona o Estado na prática? Bom, primeiro ele vai procurar o judiciário. Ele vai no juiz e dizer: olha, a minha terra foi ocupada. O que o juiz vai fazer? Vai, com base nas leis, ou seja, na Constituição, nas leis infraconstitucionais, verificar se de fato ele tem direito àquela propriedade. Como é que o juiz verifica isso? Nas leis, de um lado, tendo por base as leis, que por sua vez foram feitas no legislativo, foram feitas por deputados, deputadas, senadores e senadoras, ou seja, pelo parlamento. Bom, com base nessas leis, ele vai checar se a documentação do terreno do Zé da Terra está certa. Para isso, ele vai consultar o cartório e verificar se o registro está correto. Então, se tiver tudo certinho no cartório, ele vai expedir um mandado de reintegração de posse, vai acionar mais uma parte do Estado que vai mandar lá uma oficial de justiça entregar o mandado. Bom, se o João Sem Terra quiser apelar, ele vai apelar para o governo, ele vai apelar para o Poder Executivo, que pode, eventualmente, por exemplo, desapropriar a fazenda do Zé da Terra. Então tem um apelo a uma outra parte do Estado, que é o governo. Se o governo não tomar nenhuma atitude, não tiver nenhuma política para isso, não fizer nenhuma ação, o juiz vai, com o mandado de reintegração de posse, acionar o último elemento do Estado, que é a força. Vai mandar lá a polícia para tirar o João Sem Terra da terra que pertence ao Zé da Terra, porque está registrada no cartório, porque está de acordo com as leis, porque o governo não fez nada e o judiciário manda o João Sem Terra sair de lá. Ou seja, essa estrutura toda é que nós chamamos de Estado. O Estado, portanto, isso é a coisa mais importante de entender, ele não é um ente etéreo, não é um ente que fica longe, ele não é um ente que fica lá em Brasília, por exemplo, aqui no Brasil.
Não, ele é um ente que está presente na vida das pessoas, porque ele é como se fosse tivesse tentáculos. Então ele é desde o cartório, em que você registra o nascimento, o eventual casamento, registra a morte. Ele é a legislação, desde a Constituição e a legislação infraconstitucional, que eu diria que estabelece, digamos, a regra do jogo, as regras nas quais os instrumentos do Estado vão funcionar. E no final, o Estado serve fundamentalmente para o exemplo que eu dei, para garantir a propriedade privada das coisas, para garantir a propriedade de quem tem propriedade. E eu quero fazer mais um apelo aqui, pensando o seguinte, veja só, e o que é a propriedade? No caso que eu citei, a propriedade da terra, que é um bem, digamos, primário, a pergunta é muito simples. Como será que o Zé da Terra se tornou dono daquela terra? Pode ser por herança, pode ser que ele herdou do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô, ok? E o bisavô, como ele conquistou essa terra? Ele comprou. Comprou de quem? De alguém que, no caso do Brasil, há 250, 300 anos atrás, no máximo, ocupou e disse, isso aqui é meu. Ou seja, de qualquer maneira, as propriedades em geral, e principalmente no caso do que nós estamos usando da terra, que é um elemento bastante simples, é uma apropriação de alguma coisa que, em princípio, não era de ninguém, no caso da terra. Então alguém chegou e disse, a terra é minha, e vendeu e negociou. Portanto, o que eu quero questionar aqui é a própria ideia de propriedade. Mas o Estado existe fundamentalmente para garantir a propriedade. E, digamos assim, em razão da garantia da propriedade, o Estado se coloca para dirimir conflitos entre as pessoas. Na verdade, entre as classes sociais. Mas o Estado está aí para ser acionado nas disputas, nas divergências, quando as pessoas não estão em acordo, né? Então, neste caso que nós usamos, o Zé da Terra aciona o judiciário, aciona o Estado, aciona a legislação, quando ele vê a sua propriedade ocupada pelo João Sem Terra. Então, essa é a lógica da construção do Estado. E é óbvio que no seu desenvolvimento, o Estado foi ficando cada vez maior, cada vez mais amplo, cada vez mais próximo das pessoas. E foi adquirindo na modernidade ocidental um outro aspecto, que é a garantia da cidadania, que é a garantia dos direitos. Então, se por um lado o Estado garante fundamentalmente a propriedade privada, por outro lado é ao Estado, na forma do governo, na forma do próprio judiciário, que o João Sem Terra pode apelar pelos seus direitos também. Então é um Estado que foi ficando mais complexo, foi ganhando novas funções. Mas eu quero explicitar muito claramente, a função principal do Estado no capitalismo é garantir a propriedade privada de quem tem propriedade. E eu quero deixar um outro aspecto aqui para a gente ligar na próxima aula, que é o seguinte, vamos lá. Será que, de fato, o João Sem Terra não entra na terra, não entra na fazenda do Zé da Terra, porque ele sabe da existência do Estado? Porque ele compreende que se ele entrar, ele vai ser acionado e etc, etc, e finalmente a polícia vai tirá-lo de lá? Em parte sim, mas eu vou dizer que em outra parte não, porque de alguma maneira, em geral, o João Sem Terra admite a ideia de que aquela fazenda tem um proprietário e admite a ideia de que ele não tem direito a ocupar aquela terra porque ela tem proprietário, mesmo a terra sendo improdutiva, mesmo não tendo nada plantado nela, mesmo o João da Terra querendo plantar naquela terra que não está servindo para nada. De alguma maneira, ele também acha que aquela terra tem proprietário. E é isso que nós chamamos ideologia, nós chamamos dominação, que é o tema da nossa próxima aula.